Tudo bom, E Alan? aí, meu parceiro? Beleza, Tudo mano? certo? Tudo certo, como é que está? Tudo bem por aqui, graças a Deus, cara. Graças a Deus, Que tudo horas é aí, só 100%. por curiosidade, Alan? Aqui são 8 horas da manhã. Opa, então tá tudo certo, hein? Achei que era de madrugada ainda. Não, não, não. Cara, vamos lá. Meu, primeiro aí, muito obrigado aí por até tirar os comentários aqui, que senão não, não presta atenção. Irmão, muito obrigado aí por aceitar o convite, né, da entrevista. Você é um cara que eu gosto muito como pessoa e como profissional. E eu acredito que você é um cara que, além de ter muita experiência, você gosta do que faz. Tá? Então, todas as vezes todas as vezes que eu fui no seu consultório, eu tive uma experiência incrível, uma experiência fantástica. E nós até nos tornamos amigos, né? Primeiro nós começamos ali como pacientes e hoje nós somos amigos. Com E, certeza. cara, você que é um cara que eu vi aí já faz um tempo já que você tem crescido bastante, né? Tem trabalhado com vários modelos, com várias influenciadoras também, com as misses também, para algumas pessoas trabalhando com alta performance, né? E a experiência que nós tivemos com você foi fantástica, né? Eu vou falar bem breve aqui. Eu lembro que a Sabrina ela tinha um problema muito grande com algumas alergias alimentares e ali rapidinho você conseguiu dar o diagnóstico, nós fizemos um exame lá e desde então até hoje a vida da Sabrina tem se tornado muito melhor, tá? Então, você pode se apresentar e aí eu começo a fazer as perguntas, pode ser? Bom, lógico. Primeiro, obrigado pelo convite, né, Alan? Cara, agradeço imensamente pelas palavras. Realmente considero vocês como grandes amigos. Começaram como os meus pacientes, mas criamos um vínculo muito legal. Agradeço poder falar sobre o assunto aí contigo. Um dos assuntos aí que eu mais gosto de falar, que é essa parte de nutrologia e tentar apresentar a nutrologia para as pessoas, que infelizmente é uma área médica muito pouco conhecida, principalmente no Brasil. No mundo inteiro é uma área médica pouco conhecida e pouco utilizada, mas no Brasil ela está tendo uma divulgação em massa. A gente, junto aí com outros médicos, estamos num processo aí de apresentar para o público, e é um assunto que eu acho que traz muito interesse para as pessoas, pelo fato de mexer com qualidade de vida, com qualidade de saúde e com longevidade, que é essa ideia da pessoa envelhecer com a melhor qualidade de vida possível, que é o que as pessoas procuram hoje em dia, né? Era um tempo atrás, tinha uma pesquisa, o maior medo das pessoas em questões pessoais era morrer. Hoje em dia, o maior medo das pessoas é envelhecer com alguma dependência, sendo dependente de cuidado dos filhos. Uma coisa que a gente foca muito dentro da nutrologia é esse foco em autonomia a longo prazo, né? Lógico, aí nós vamos falar de todas essas questões, né, assim, de como algumas mudanças aí podem impactar na vida de uma pessoa jovem, de um atleta, de como a gente pode impactar a saúde da pessoa em vários graus da vida, né? Agradeço a oportunidade de falar sobre o assunto aí contigo. Meu nome é Diogo Antoniello, então, né, Alan? Me apresentando, né? Meu nome é Diogo Antoniello. Doutor Diogo é um cara que, pô, sempre quando a gente vai no consultório dele, nós acabamos ficando mais de 2, 3 horas lá, né? E, bom, vamos lá, cara. O que é a nutrologia, você já falou, né? Então, as pessoas, elas até... É um termo muito novo, né, agora, né? No Brasil ainda não tá esse hype ainda, né? Mas é uma coisa muito mais profunda, né? E eu gostaria de fazer algumas perguntas aí, por exemplo, da água. Qual que é a importância da água para o corpo aí, na sua opinião? Pô, legal. A água é primordial para a nossa saúde, né? A gente vê aquelas questões de aula de biologia lá do ensino fundamental. Nosso corpo a maior parte dele, formado por água, e é uma realidade, né? Quando nós nos hidratamos mal, o nosso corpo tem uma tendência a ter muita mais dificuldade para fazer funções básicas do dia a dia dele. O nosso corpo ele utiliza a água como matéria-prima para a excreção de toxinas. A pessoa com menos hidratação tem uma tendência a ter um nível de toxicidade maior. A pessoa menos hidratada tem tendência a ter um metabolismo mais lentificado.
até maior dificuldade, às vezes, para ganhar massa muscular, ou maior dificuldade para emagrecimento. A água, ela vai ser um conduente dentro das nossas células. A maior parte das funções celulares vão utilizar água para o seu funcionamento. Eu costumo sempre associar com o paciente essa questão de hidratação. O nosso corpo é constituído, a maior parte dele, por água. É como se nós fôssemos um aquário. As nossas células seriam os peixes que ficam dentro desse meio líquido. Se a pessoa tem um aquário com uma água extremamente suja, mal cuidada, aqueles peixes ou vão viver muito mal, ou a maior parte deles vão morrer. O nosso corpo é uma boa analogia, né? Se a pessoa não cuidar da qualidade da água que ela mantém no seu corpo, ela vai ter uma dificuldade muito maior para ter um bom funcionamento celular. A água, em questão de funcionamento intestinal, que é uma queixa que eu tenho, meu cachorro está enlouquecido aqui, atropelando o tripé do... Desculpa. A minha aqui também, tá latindo. A hora dela brincar agora ainda, né? Não. Mas a água teria essas funções de ajudar na função intestinal do ser humano. A maior parte das pessoas constipadas, que é uma queixa muito comum aí no dia a dia de consultório, às vezes tem constipação apenas por desidratação. A maior parte das pessoas acham que tomam uma quantidade adequada de água e se a gente for parar e for contar, não atingem dose ideal de consumo de água. A água vai ajudar para a hidratação da pele, a pessoa que consome mais água vai ter um aspecto de pele melhor, a pessoa que consome mais água vai ter o cabelo com um aspecto melhor. Então a água é primordial para todas as questões de saúde do ser humano. Uma pergunta um pouco incrível. Difícil da gente aprofundar, né, de uma forma muito técnica nela, mas é bem abrangente, direto é isso, né? Serve para tudo. Indispensável, a gente não tem como falar que uma pessoa é saudável se ela não estiver muito bem hidratada, né? Começa com um desses pilares aí de saúde básica para o ser humano. Aí você estava falando, né, sobre a nutrologia e longevidade, né? O que eu percebo, eu posso falar como profissional da educação física, que a gente consegue ver que no final da vida, assim, a grande maioria das pessoas, eu posso estar muito enganado, aí você pode me corrigir, mas eu vejo que seria o quê? Diabetes, talvez problemas cardiovasculares ali, né? E diabetes, problemas vasculares e câncer. O que mais? Tem alguma coisa mais? Que mortalidade? As pessoas morrem, a mortalidade, a grande maioria das pessoas morrem do quê? Se for colocar em população saudável nela, ainda seriam essas questões. A principal causa é doenças cardiovasculares, que inclui os AVCs e os infartos. Ainda muita gente morre por causas respiratórias. A gente está tendo essa pandemia aí de mortes pelo Covid, mas doenças respiratórias sempre matou muitas pessoas em faixas etárias maiores, né? Inclui desde gripe até pneumonias bacterianas. A questão do câncer também tem um perfil de mortalidade. Todos têm uma coisa em comum nela. A maior parte são doenças crônicas que a pessoa vai acumulando e cultivando elas durante uma vida toda até o momento que geralmente vai trazer algum problema maior para ela, né? Uma coisa que nós trabalhamos muito no consultório... Aí ela consegue impactar isso, né? A ideia é trabalhar nas questões de prevenção, né? Consegue impactar positivamente nisso, né? Prevenção. Né? Consegue. Acho que a nutrologia, né, uma explicação mais direta, é uma área médica que relaciona os alimentos e os nutrientes com a saúde do ser humano. A nutrologia, nós associamos algumas outras áreas médicas junto com ela. Essa parte de metabologia, que é o que vai estudar essa questão de como o nosso metabolismo relaciona-se com a nossa saúde e com o nosso envelhecimento, metabolismo energético, metabolismo hormonal. E nós associamos muito a ela essa questão de medicina preventiva, que daí vai relacionar a questão de hábitos de vida com a saúde do ser humano. Diabetes, a maior parte do diabético vai desenvolver ele por hábitos de vida. A alimentação incorreta, a pessoa com sedentarismo, ou mesmo a pessoa que já tem uma genética para o diabetes tipo 2. Essa pessoa, se ela tiver cuidados, ela pode fugir do padrão genético familiar. Não é porque nós temos genética para uma doença que nós vamos ter uma sentença que vamos desenvolver ela. O desenvolvimento da doença é muito mais relacionado com gatilho, e esses gatilhos geralmente são os hábitos de vida das pessoas, que aí nós tentamos trabalhar nela. Não é muito fácil, às vezes, mexer com hábitos de vida, principalmente quando são hábitos de vida que trazem bem-estar para as pessoas, mas aí com muito trabalho, muita conversa, a gente consegue impactar as pessoas, né? Tanto que tu falou aí, a consulta demora 2 horas, às vezes mais, em partes, porque a pessoa precisa ter um entendimento do que está acontecendo com ela e ter um entendimento de por que ela precisa melhorar esses hábitos, para realmente virar uma chave, ela ter
um insight e conseguir, de alguma forma real, levar isso para a vida dela, né? Porque senão acaba sendo só mais uma consulta onde o médico chegou e falou, o senhor precisa comer melhor, o senhor precisa parar de comer doce. E aquilo impacta ele por alguns minutos, ele sai com aquele impacto do consultório, mas ele não vai levar aquilo para a vida dele, ele não vai utilizar aquilo para melhorar mesmo a qualidade de vida dele, né? Que é o que a gente vê mais comumente aí na saúde das pessoas, né? Atendimento médico. Não que o médico esteja errado, né? Às vezes a consulta de algumas especialidades precisam ser mais rápido, às vezes o cara não vai ter o conhecimento pontual para conversar com o paciente específico sobre a parte alimentar, específico sobre hábitos de vida. Isso nós acabamos fazendo com maestria dentro da nutrologia, né? Nossa, incrível, cara. Incrível, de verdade. E a questão, por exemplo, de imunidade, você teria alguma dica para o pessoal que está passando por essa situação nesse momento aí? Imunidade, né, quando a gente vai falar, vai bater sempre nessas questões de hábitos de vida, né? Das questões que mais impactam a imunidade das pessoas são como elas praticam atividade física. Atividade física é um dos maiores moduladores imunológicos aí do nosso corpo. A pessoa tem uma tendência a produzir com muito mais eficiência anticorpos quando ela tem uma prática de atividade física moderada. A atividade física muito intensa, ela pode diminuir a imunidade. Seria um efeito rebote, às vezes pela lesão muscular muito intensa, a pessoa pode gastar muito anticorpo ali devido àquela lesão, e isso pode diminuir a imunidade dela, normalmente temporariamente. Mas uma atividade física moderada a leve, a tendência é só melhorar o perfil imunológico da pessoa. A questão de hidratação tem muita relação com a imunidade. A pessoa mais hidratada, ela vai ter mais capacidade de jogar essas toxinas do seu corpo fora. Isso também é um mediador aí que auxilia a manter o sistema imunológico mais funcionante. A parte de alimentação, é indiscutível que as pessoas que se alimentam melhor têm uma imunidade melhor. Muito industrializado tem tendência a diminuir a imunidade. Às vezes, consumo excessivo de açúcar gera um processo inflamatório, que é o que acontece com o diabético, mas toda pessoa que consome açúcar em excesso vai ter um processo inflamatório arterial. As intolerâncias são um processo que gera muita inflamação. Que a maior parte das pessoas que têm intolerância alimentares, às vezes vão passar a vida inteira com algum sintoma relacionado àquela inflamação que o alimento gera para ela e vai se acostumar com aquilo. Então ela vai considerar aquilo normal. Não é incomum encontrar em consultório uma pessoa que fala que tem 5, 6 diarreias por dia e considera isso normal para ela, porque sempre foi assim. Ou a mulher que vem no consultório falando que fica 5 dias sem evacuar e acha que isso é normal para ela, porque sempre foi assim. O ser humano tem essa tendência a se acostumar com o que é bom e também com o que é ruim. Às vezes, quando a pessoa fica muito tempo nesses processos de inflamação, ela vai considerar aquilo como um efeito normal para ela. A inflamação alimentar, e qualquer inflamação tem tendência a diminuir muito a nossa imunidade, porque o nosso corpo vai gastar células de defesa para controlar aquela inflamação. E, obviamente, quando ele precisar realmente dessas células de defesa, elas vão fazer falta para algum outro processo infeccioso. Até a maior parte das pessoas que estão tendo alguma complicação com o coronavírus, o diabético, é um inflamado crônico. Ele, pela inflamação crônica, ele tem um gasto metabólico muito grande para manter aquela inflamação dele controlada, ele gasta muitas células de defesa ali, as células de defesa vão fazer falta para controlar o processo da infecção viral dele. Da mesma forma, o obeso é uma pessoa inflamada crônica. O obeso ele pode ser o mais saudável possível, mas só o fato dele ter mais células de gordura no corpo dele, ele vai ter uma produção de células inflamatórias, uma porcentagem muito maior do que ele teria se ele não tivesse com obeso ou sobrepeso. Então essa pessoa também vai ter um perfil imunológico muito pior quando a gente pensa aí nas doenças como coronavírus ou qualquer infecção viral. Por questões pontuais, né? Se a gente for colocar em pilares, aí é isso, a pessoa tem uma boa qualidade de sono, a pessoa preconizar aí dormir bem, não precisa dormir 8 horas, mas ter pelo menos um perfil de qualidade de sono adequado, a pessoa às vezes ter uma hidratação boa, se alimentar de uma forma saudável, praticar atividades físicas. Tem um monte de suplemento que pode ajudar a melhorar a imunidade, né? Mas, bom, o cara pode se entupir de suplemento, mas se ele não mexer nesses pilares de saúde, ele nunca vai conseguir um resultado ótimo pensando na saúde dele, né? Tudo começa pela base, né? As pessoas geralmente querem colher. Então, mas sem preparar o terreno é meio difícil, né? Primeiro, algumas coisas são básicas, e essas mudanças básicas de hábitos de vida é o primeiro passo sempre, né? Questão de, pontualmente, vitaminas. Tem algumas coisas que até podem, sim,
modular o sistema imunológico. Vitamina D é uma vitamina que, quando a gente mantém níveis mais altos, pode fazer uma modulação imunológica, a ponto da pessoa conseguir produzir mais células de defesa que fazem essa imunidade inata, que é o que nos protege inicialmente aí contra vírus que nós nunca tivemos contato. O zinco é um mineral que o nosso corpo usa muito no sistema imunológico. O magnésio é um mineral que nós usamos muito no sistema imunológico. A suplementação, às vezes, pode ajudar no funcionamento. Entre outros... magnésio é importante para todo mundo, né? Magnésio é uma das principais deficiências na população mundial aí de vitamina, que muitas pessoas fazem um exame de vitamina. Vai olhar lá, o magnésio está no limite inferior. Teoricamente, é o normal. Mas tem muitos estudos que mostram para a pessoa ter um bom aproveitamento de alguns minerais e vitaminas. Às vezes o valor tem que ser bem maior do que aquele mínimo do laboratório. Muitas pessoas, se for colocar no valor ideal, têm deficiência de magnésio, com certeza se beneficiariam em várias questões, suplementando o magnésio em boas doses, né? Alguns suplementos, até fitoterápicos, aí o astragalus é uma substância que tem um potencial de melhorar o sistema imunológico. O astragalus é uma das substâncias conhecidas aí por longevidade, por diminuir um pouco a quebra dos telômeros durante o envelhecimento. Quanto mais rápido nós quebramos os telômeros, astragalus. Tem um nome em inglês agora que pode anotar, tem um nome em inglês agora que me fugiu, que ele é até às vezes conhecido como nome em inglês dele, mas não vou conseguir lembrar agora. Mas em português esse nome é o que o pessoal encontra fácil aí também. Legal, legal. E doutor, deixa eu te falar uma coisa, essas questões que você estava falando também, né, da indústria alimentícia, é uma coisa muito difícil, né, você mudar esses hábitos, porque mudar para hábitos saudáveis, porque a gente vamos supor, nós vamos no mercado tudo está embalado, e além de estar embalado, tipo, as embalagens elas são bonitas, já começa pelo estímulo visual, aí a pessoa vai e... Um exemplo, o chocolate sonho de valsa. Isso eu estava falando com a Sabrina esses dias. Chocolate sonho de valsa, uma embalagem extremamente bonita, uma coisa agradável, aí você abre e você tem aquele estímulo auditivo, você escuta o barulho. Aí você vai morder, você vê aquele chocolatezinho macio, você mastiga ele embaixo ele é crocante e dentro é macio de novo e tem um negócio de amendoim. Aí você fala, caramba, velho, tipo assim, tudo isso é uma coisa assim, é um tesão absurdo pro cérebro, cara. É muito açúcar, é gordura, é sal. Acho que basicamente isso que a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia acaba fazendo, né? Colocando tantos aditivos na comida que fica difícil você se apaixonar por um alface, por exemplo. Ou vou falar assim, vou comer um brócolis. Acaba sendo difícil, né, velho? É uma indústria, né? A função deles é vender. E a pessoa, para vender, ela vai usar muitas técnicas de neuromarketing para conseguir isso. Isso que tu falou é uma tática de neuromarketing alimentar. A comida ter crocância, ter doce, ter salgado, ter consistências diferentes. Tem uma questão cultural envolvida, né? Tem uma questão... É complicado. Só de tem uma questão... você fica salivando, né, cara? A comida virou uma questão cultural, né, Alan? Assim, a gente está há muito tempo exposto à mídia massiva que tenta vender a comida não saudável como muito saudável. Até conversei um tempo atrás com a minha mãe, porque, bom, minha mãe tinha supermercado quando eu era criança, isso gerou para mim uma alimentação muito ruim na infância. Eu comia tudo em caixa, então eu tinha caixa de leite condensado, eu tinha caixa de Nescau, eu tinha caixa de salgadinhos, eu abria salgadinho às vezes para pegar um tazo dentro e nem terminava de comer. Dava para meu irmão comer, para alguém comer, mas era quantidades alimentares muito absurdas. E uma vez eu perguntei para minha mãe, assim, né, não julgando ela, mas, mãe, porra, por que dava tanta coisa assim para mim comer? Tanto que eu deixei de ser, eu fui uma criança magra, um adolescente obeso. Eu fiquei obeso em grande parte por alimentação. Não tenho genética de obesidade, minha obesidade foi por comida mesmo. A resposta que ela me deu é que ela não fazia ideia que aquilo pudesse fazer algum mal, que na cabeça dela aquilo era benéfico, porque ela assistia uma propaganda, era, bom, se não desse passar tempo para a criança ia ter falta de vitamina. Pô, se não desse Nescau para a criança ia ficar fraca, porque a mídia era toda montada em cima disso. Uma propaganda de comida para criança, uma bolacha recheada, com certeza é um monte de criança magrinha, brincando, correndo, um monte de coisa colorida, extremamente amigável para os olhos da criança e vendendo a imagem de saúde. Que, infelizmente, na maior parte das vezes não é assim, né?
Lógico, essa questão de quebrar, essa questão de compulsão alimentar ou de hábitos alimentares ruins é muito difícil. Isso a maior parte das pessoas só vai conseguir por conscientização. Cara, porque é muito melhor, com certeza, você comer um chocolate do que tu comer um pé de alface. Só que às vezes com um pouco de consciência a pessoa consegue comer o chocolate esporadicamente e ter uma alimentação mais saudável na maior parte do tempo. Esse é o difícil, é conscientizar as pessoas de que precisam dar uma equilibrada na alimentação, né? E por questão cultural, né? A gente fala... aquela coisa que você ia falar também que eu gostaria de falar sobre fome emocional, cara. Porque isso daí não acaba gerando uma fome emocional danada. Com certeza. Os estímulos todos que você acaba tendo, aí daqui a pouco a você tendência... tô com uma fome de comer pizza, tô com uma fome de comer, sei lá, miojo, uma fome de comer hambúrguer. Ninguém tem fome disso aí, né? Não. Eu fiz uma postagem essa semana sobre o assunto, né, Alan? Mas é isso, é emocional. Nós tivemos sempre uma mensagem primitiva de ter bem-estar com a comida. Isso a maior parte dos animais tem. Quando o animal se alimenta, ele vai produzir serotonina, dopamina, substâncias que dão bem-estar no cérebro para ele ter prazer em comer e ele se manter vivo. Então ele vai atrás de comida para se manter vivo. Nós evoluímos de uma forma absurda, nós colocamos culinária no meio da história, gastronomia, a gente prepara pratos com muita qualidade, sempre buscando esses bem-estares aí do sabor, do paladar. E, obviamente, que as pessoas tiveram uma tendência a criar uma dependência pelo alimento. Tudo que eu consumo, que faz produzir neurotransmissores que dão bem-estar no meu cérebro, vão gerar uma tendência de causar uma compulsão, uma dependência. Algumas pessoas têm muito mais tendência a desenvolver essas compulsões do que outras. Às vezes, não genética, até por momento. Uma pessoa que às vezes sempre teve uma questão emocional de vida boa, comia de uma forma controlada, às vezes passa por um término de relacionamento, um problema empresarial, uma falência de empresa, às vezes essa situação de estresse, a pessoa acaba tendo a comida como um amigo. E ele vai lá, come, aquela sensação de angústia melhora, ele vai lá, come, aquela sensação de tristeza melhora. O problema é que o cérebro dele começa a fazer essa associação. Pô, se eu estou estressado, eu comer, o mal-estar melhora. A pessoa costuma ter gatilho e recompensa. É o mesmo mecanismo de qualquer dependência. Se você for pegar se for pegar a dependência de álcool, é a mesma história. Se for pegar a dependência de cocaína, é a mesma história. O perfil de adição, de compulsão, é igual. É a mesma situação que ocorre dentro do nosso cérebro. Qual é a diferença nela? Que às vezes a pessoa que vai criar uma compulsão por droga, às vezes a pessoa tem aquele preconceito. Aí isso faz mal, eu vou evitar. A pessoa que tem compulsão pelo cigarro, às vezes fuma uma vez, duas, a pessoa tem essa tendência de desenvolver a compulsão, mas ela vai acabar negando pela aquela questão de considerar aquilo uma coisa ruim para ela. O alimento, geralmente, a pessoa não vai ter essa consciência. A pessoa vai ter o alimento sempre como um amigo. O problema é que uma hora vai trazer alguma complicação de saúde para essas pessoas, né? Principalmente quando a compulsão acaba ficando acentuada. Compulsão alimentar é uma coisa extremamente... Também, né, meu? A pessoa tá sozinha, comida é um bom amigo, né? Não dá para negar que a comida é um bom amigo para a maior parte das pessoas. Saber usar a comida como um mecanismo de bem-estar é uma coisa muito difícil. É a mesma coisa. Tem pessoas que conseguem fumar um cigarro de vez em quando numa festa e nunca mais fumar, ou fumarem uma vez cada 2 meses. A pessoa tem um controle sobre aquele vício dela, digamos assim. É uma droga que causa dependência química, mas a pessoa tem um certo controle sobre isso. Com a comida acontece isso também. Algumas pessoas conseguem ter esse controle, mas muitas pessoas não vão ter. E a pessoa vai criar mecanismos, às vezes, cada vez mais intensos de compulsão. Vai pegar alguns que têm super obesos americanos, que às vezes aparecem em seriados aí, comuns aí em TV paga. A gente vê que essas pessoas, às vezes, comem quantidades absurdas de comida, muito mais, com certeza, do que elas precisam para sobreviver. E são pessoas que às vezes se tentam diminuir 1/3 da alimentação, que já é extremamente excessiva, às vezes começam a ter síndrome do pânico, às vezes o cara começa a ter síndromes ansiosas graves, às vezes crise de abstinência, como se fosse de drogas, tudo desencadeado pela falta dos neurotransmissores que a comida iria gerar no cérebro. Compulsão alimentar é uma coisa bem complicada, né, Alan? E essa fome emocional é normal. A fome emocional faz parte do ser humano. A gente já tem ela como uma questão, talvez até estrutural. O saber lidar com ela que é o complicado. Aqui, com certeza, entra essa questão de consciência nela. Assim, eu ter entendimento sobre o que está acontecendo no meu corpo.
O ser humano ele tem essa capacidade de ter consciência sobre as coisas e conseguir mudar algumas coisas que às vezes são primitivas. Um animal, às vezes eu ficar dando ração em grande quantidade para o meu cachorro, ele vai comer sem parar, ele vai comer até passar mal. Porque talvez ele não vai ter essa consciência de que ele não vai ter ele vai ter um mal-estar com aquele padrão de alimentação. O ser humano pode ter uma conscientização de não, eu não preciso comer tanto porque isso não vai me fazer bem. Isso é demais para mim, isso é excessivo. Só que, lógico, é um padrão de conscientização. A pessoa tem que estar disposta a aderir também. Né? Não sei se respondi a tua pergunta também, aí ela foi mudando de... Sim, claro. E como que ela chegaria a essa consciência, no caso? Tipo, eu já ouvi falar de mindfulness, por exemplo, na comida. Já até experimentei, já fiz algumas técnicas de mindfulness, inclusive até gostaria de compartilhar com o pessoal aqui, que foi bem diferente. Eu gosto de hambúrguer. E eu vou ser bem sincero. Já teve vezes de eu ir no McDonald's, por exemplo, e pegar 8 Big Macs. É absurdo isso aí. Tipo... Porque às vezes é um pouco demais, dieta, aí chega no dia eu falo assim, não, vou estourar, vou fazer o dia do lixo. E às vezes acontece isso mesmo, né? Então, de ter comido tantos Big Macs assim no mesmo dia. Contudo, o que eu percebo? Que se eu como muito rápido, principalmente essas junk foods, isso daí, tipo, me dá ainda mais vontade de comer. Agora, se eu comer, por exemplo, devagar e mastigar bastante, o que foi que aconteceu? Foi assim, um dia eu peguei um hambúrguer, e eu falei assim, eu vou mastigar o máximo que eu pudesse hambúrguer. Eu ficava dando umas 50 mastigadas e engolia, umas 50 mastigadas e engolia. Brother, o sabor da carne ficou ridículo, ficou horrível. Por quê? Porque saiu o sal, saiu o condimento, saiu tudo. E eu sou um cara carnívoro, como pra caralho. Eu gosto de carne pra caramba. Mas se mastiga, alguém aí que tá assistindo, meu, faz esse teste pra você ver. Você não vai gostar de hambúrguer. Eu fiquei uns 2, 3 dias sem vontade nenhuma de comer carne, e isso que eu como carne sempre. Aí eu fiz um teste com uma alface. Te juro, cara, eu fiquei mastigando. No início não tinha sabor nenhum. Mas eu fiquei mastigando. Cara, depois que acabou não pé de alface, mas as poucas folhas de alface que eu peguei, dava um sabor doce. Parece que o corpo realmente aceitava isso de forma boa, sabe? E é estranho isso, né, cara? Essa é uma das táticas dela aqui. Isso. Porque a maior parte do que nós sentimos de paladar aí, ela é um paladar bem, teoricamente, infantilizado, vamos falar assim. A maior parte das pessoas mantém um paladar durante a vida muito infantilizado. Nosso paladar, ele satura. Se a pessoa come muito sal, ela vai ter tendência a sentir menos o sal natural dos alimentos. Se a pessoa come muito açúcar, ela vai ter tendência a sentir menos o sabor doce natural dos alimentos. Tanto que se for pegar uma criança e ficar entupindo ela de chocolate, essa criança não vai aceitar fruta nenhuma, porque sempre que ela vai comparar o doce do chocolate com o doce da fruta, o doce do chocolate vai parecer muito mais palatável para ela. E muitas pessoas levam esse paladar mais infantilizado durante a vida toda nela. Bom, em questão pontual de trabalhar compulsão alimentar, um dos pontos principais é trabalhar o paladar das pessoas. Às vezes a gente vai ter que trabalhar essa questão de limpar o paladar. Em reeducação alimentar, isso é uma questão primordial. Você pega essa pessoa que ela é viciada em doces, que ela come quantidades absurdas de doce. Essa pessoa, ela primeiro vai ter que desensibilizar o paladar dela, para ela conseguir tolerar coisas menos doces como normal. Isso foi uma coisa que aconteceu na minha vida, né? Eu era uma pessoa que comia muito doce, muito alimento ruim. Quando eu comecei no processo de mudança alimentar, uma das primeiras coisas que eu fiz, de uma forma radical, cada pessoa responde de uma forma, a uma estratégia, a minha foi bem radical. Eu decidi do dia para a noite que eu não ia mais comer nada que tivesse açúcar. E em pouco tempo, talvez umas 2 semanas, eu peguei e saí de noite e eu fui tomar uma bebida que tinha guaraná, energético, alguma coisa junto. E eu não conseguia tomar bebida de tão doce que era. Aquilo para mim parecia uma coisa absurdamente doce, que era uma coisa que eu tomava de litros anteriormente. Eu ia pegar numa balada, sei lá, se fosse um energético, tomar uns 4, 5 litros de energético. E o paladar realmente muda. O Mindful em boa parte... Tempo, sim. Em pouco tempo? Sim. O nosso paladar, ele satura rápido e ele desatura rápido, né? Isso é o legal nela. Que às vezes algumas estratégias aí de reeducação alimentar, a gente vai trabalhando isso. As papilas gustativas, elas, quando eu vou estimulando muito elas com o mesmo sabor, o cérebro vai considerando aquilo normal. Toda a sensação que eu tenho ela
em demasia, aquilo vai virando comum para o meu corpo. E às vezes ele não vai tendo um bem-estar adequado com aquilo. A ideia do comer devagar, muitas vezes é isso, a pessoa voltar a ter prazer com a alimentação, que é o que muitas pessoas não têm. As pessoas, elas não param para se alimentar, elas simplesmente comem. Se for pegar a maior parte das pessoas, a pessoa está comendo em pé, a pessoa está... O comer é um dever, a pessoa precisa comer, mas ou ela não para para ter... assistindo televisão, ou comendo, vendo telefone, né? Isso. A pessoa não tem aquele momento do comer, momento de ter bem-estar com a comida. E às vezes quando tem bem-estar com a comida, é só esse bem-estar do neurotransmissor. Ao comer muito doce, um pico de serotonina no cérebro, dá uma sensação de bem-estar que dura alguns segundos, alguns minutos, aquela sensação passa, o que o cérebro quer é aquilo de novo, vai estimular novamente a fome para aquele padrão de alimento. A pessoa consegue ter outro padrão de bem-estar com a alimentação, às vezes comendo com consciência, a pessoa parar para comer. Comer concentrado na comida, como tu falou, e mastigar o alimento. Lógico, não se encaixa para todo mundo, né, Alan? Tem pessoas que não têm paciência para isso, a pessoa tem que estar disposta a aderir a um padrão de conscientização alimentar como esse, mas muitas pessoas que tentam isso, às vezes conseguem perceber. Pô, eu como muito rápido, eu como demais, se eu comer bem menos eu consigo ter saciedade. O comer muito rápido, às vezes, engana esse perfil de saciedade das pessoas, as pessoas acabam precisando comer muito mais para atingir uma saciedade que teria um volume muito menor de comida. Se a gente for ver, a obesidade hoje é uma pandemia, né, Alan? A gente fala aí em pandemia do Covid, mas a obesidade, se a gente for comparar, é uma pandemia. Se for pegar em números, não tem esses números definidos, mas é muito provável que a obesidade e todas as suas patologias associadas matem muito mais gente do que o Covid há muito mais tempo. E vão continuar matando muito mais gente por muito mais tempo. Só que, lógico, não se tem toda uma atenção adequada que deveria ter para isso. Educação alimentar é uma coisa que pouquíssimas escolas fornecem hoje em dia. E as pessoas não têm ideia como comem. Hoje em dia, você é uma pessoa orientada nela, porque tu teve informação profissional, tu pesquisou sobre o assunto, você se informou sobre o assunto. Mas a maior parte das pessoas tem que correr atrás dessa informação, porque elas não vão receber isso de graça. O brasileiro deveria ter, pelo menos, educação alimentar e educação financeira. É duas coisas que faltam muito para nós, para a gente virar uma sociedade melhor. Acho que isso acabaria com muitos problemas, aí, tanto de saúde como sociais nossos ali, né? Mas isso é uma coisa para alguns anos, eu acho, ainda. Faz total sentido, cara. E é incrível, né? Tipo, a questão de saúde, né, cara? É porque, por exemplo, tem gente que não valoriza muito, e às vezes até gente que já tem um nível cultural elevado ou até nível financeiro elevado, porque vamos supor, por exemplo, olha essa situação, a gente estava falando de Covid, a gente está falando de pandemia, de todas essas questões. A gente consegue analisar que muitas pessoas que às vezes acabam enriquecendo, acabam engordando também. Não sei se isso é um padrão, tá? Mas não tenho números aqui, mas a gente consegue perceber. E tem até essas brincadeiras, né? Pô, você tá gordo, né? Tá rico e tal. Por quê? Porque provavelmente se expõe a melhores restaurantes, passa menos vontade, enfim. E, cara, essa questão atual, por exemplo, do Covid, mostra para o mundo que mesmo as pessoas que não têm tantas condições financeiras, mas se elas têm uma imunidade alta, uma imunidade melhor, é muito mais difícil dela falecer. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, em Portugal. Um dos caras lá mais ricos de Portugal, lá o presidente do Banco Santander, o cara morreu de coronavírus. O cara é bilionário. Então ele não consegue pagar alguém para ficar doente, para morrer no lugar dele, né? Então, às vezes o cara tá debaixo da ponte lá, ou tem um monte de conta para pagar, tem um monte de boleto para pagar, mas não dá valor na saúde que ele tem, entendeu? Pessoas, por exemplo, como esse cara que morreu, provavelmente a família desse cara que morreu daria milhões para recuperar essa vida de volta, essa saúde de volta. Então, às vezes a gente tem essa saúde, a gente tem o sistema imunológico legal, a gente tem condições, né, de poder comer alimentos saudáveis, temos opções e não percebemos o quanto valioso que pode ser isso, né, cara? É uma consciência que as pessoas estão desenvolvendo cada vez mais nela, assim.
Se a gente for pegar aí, Alan, por questão cultural, assim, for pegar não só o Brasil, mas o mundo, se for pegar muito antes dos anos 50, essas questões aí de se preocupar com como vai envelhecer não era um assunto do dia a dia das pessoas. As pessoas tinham uma expectativa de vida extremamente não muito diferente da nossa, uma média de uns 50, 60 anos de idade, mas as pessoas não se preocupavam como vão morrer. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas têm essa preocupação. Em boa parte, porque tem mais informação. Hoje em dia, o maior aliado aí, acho que das pessoas é a internet. A pessoa consegue se informar do que quiser na internet. Obviamente que vai ter a informação de toda forma, às vezes bem colocada, às vezes mal colocada, mas está aí. É só a pessoa procurar com discernimento que vai achar muita coisa legal. Mas é isso, né? As pessoas realmente acho que conseguiram ter essa questão, que, bom, dinheiro não é tudo. Teve países aí, que nem os Estados Unidos, com uma estrutura financeira gigantesca, com um sistema de saúde mal estruturado, no geral, que teve uma pandemia muito pior do que países muito pobres, que às vezes, por outros motivos, a população é mais saudável. A gente conseguiu ter uma percepção até agora com o Covid, que dos públicos que tem mais complicação é o obeso, e se a gente for pegar os Estados Unidos, é realmente lá a endemia de obesidade. Lá a gente vê a obesidade de uma forma desconcertante, assim, porque tu vê crianças muito pequenas obesas, tu vê adultos obesos, idosos obesos, tudo é grande, tudo é direcionado à obesidade. Você vai numa lanchonete, você pega um milkshake, o milkshake é tipo estúpido, cara. As batatas, tudo gigante. É tudo feito para a pessoa engordar nela. Se for ver aqui nos Estados Unidos, você vai comprar um pacote de salgadinho com tamanho normal. Às vezes ele vai ser 70%, 80% do valor do mesmo salgadinho com o triplo da quantidade. Então é feito para as pessoas comerem muitas quantidades. Infelizmente, né, a gente vê que isso não dá certo. É visível, é só tu olhar que é uma população que não é saudável. E é uma população que, infelizmente, demonstra isso aí com o perfil da pandemia. Muito mais sensível à doença do que outras populações, às vezes mais pobres, mas até com padrão nutricional pior. Tem populações aí da África, que teoricamente tem uma alimentação muito mais restrita em questão nutricional, que às vezes o impacto do vírus foi muito menor. Às vezes até para essas pessoas terem um pouco mais de saúde geral, são mais ativas, às vezes trabalham mais, são menos sedentárias, apesar de não ter uma alimentação muito variada, muito rica, às vezes a alimentação deles ainda é melhor do que uma alimentação cheia de junk food dos americanos. A gente consegue ter alguns parâmetros. Eu acho que essa pandemia trouxe para muitas pessoas, às vezes, aquela virada de chave nela, que às vezes é importante. Da pessoa olhar e falar, pô, cara, eu tô indo mal, ó como tá a minha saúde, eu não tô bem. Eu comecei a ter uma procura grande no consultório de pessoas com esse intuito, da pessoa perceber que ela não estava bem. E foi a pandemia que obrigou ela a parar, olhar para dentro, fazer essa reflexão e chegar à conclusão que ela precisava mudar, que ela precisava tomar. Com a imunidade também, né? Imunidade. Imunidade. É saúde, né? A imunidade é uma parte da nossa saúde, né? A pessoa, se ela não está saudável, ela nunca vai ter uma imunidade. E, né, hoje a gente vê muita coisa, soro da imunidade, o pessoal vendendo soro de imunidade, vendendo suplementos para imunidade, um monte de coisa. Cara, mas não tem. Imunidade, ela parte de uma saúde. Se a pessoa não é saudável, de uma forma geral, ela nunca vai ter uma boa imunidade. Tanto que tem muitas pessoas que me procuram no consultório, doutor, eu quero um suplemento para imunidade. Cara, posso te dar um suplemento que te ajude na imunidade, mas ele nunca vai substituir você adquirir bons hábitos de vida e manter esses bons hábitos de vida por um bom período de tempo. Mas é uma cultura ainda que as pessoas têm que mudar. Não só no Brasil, mas acho que todo mundo ocidental. Até acho que na Ásia as pessoas têm a cultura um pouco diferente. Mas no ocidental a gente sempre tem a ideia do medicamento. Eu preciso de alguma coisa que me resolva. Eu preciso de uma pílula que emagreça. Eu quero uma pílula que me dê imunidade. Eu quero um remédio que cure meu Covid. A pessoa não pensa no que ela precisa fazer de uma forma real para conseguir isso, né? Às vezes é bem mais básico do que... Aqui na Ásia, assim, tipo, na China é incrível, cara. Que, por exemplo, eles estão com algum problema, o principal remédio deles é água quente. Eles tomam água quente para tudo. Água quente. E se vão buscar algo um pouco mais forte, por exemplo, vão buscar chás. E por última instância vão usar remédio. Então, eu acho assim, muito comum aqui casas de chá, por exemplo. Até você vai numa farmácia,
Meu, tem pouquíssimos remédios e um monte de raiz, um monte de chá. Pô, que legal. Eu não conheço a China ainda, né, Alan? Pretendo conhecer. Acho que a medicina chinesa traz até hoje informações para a medicina do mundo inteiro que são extremamente significativas. É a medicina do empirismo, a medicina do ver acontecer e aprender com o que está acontecendo. Eles conseguiram uma evolução médica quando todo o povo ocidental era extremamente inferior a eles. E até hoje, eu não acredito que exista uma medicina perfeita, mas eu acho que dá para a gente somar várias partes boas de cada área médica e formar uma boa medicina. A medicina ocidental, ela está aceitando muita coisa da medicina oriental, do mesmo jeito que a medicina oriental já aceita muita coisa da medicina ocidental. E, bom, acho que somando as duas coisas, quem ganha aí é os pacientes, a população, né? Acaba tendo um ganho de saúde melhor. Uhum. De medicina chinesa, assim, né? Eu tenho pouco conhecimento sobre o assunto, é uma coisa que eu adoraria conhecer mais, mas nós vemos por uma questão de observação, que é uma população relativamente saudável. Pelo menos a imagem que nós temos são idosos saudáveis, pessoas ativas. Eu acho que deve juntar muita coisa, além da medicina, né? O hábito de vida das pessoas. Também, né, cara? É cultural também, porque se você for analisar, tipo, nos últimos, sei lá, 20 anos que começaram que a população começou a andar de carro, porque eles sempre andaram de bicicleta. E se você for ver também, por exemplo, aqui é muito comum, às 6 horas da manhã, o pessoal tá fazendo Tai Chi Chuan, sabe? Pô, que legal. E principalmente os idosos. Então você vê idosos ali de, sei lá, 90, 80 anos fazendo os movimentos de Tai Chi. Na parte da noite, perfeito. a mesma coisa. Eles gostam também de dançar, fazer aquelas danças chinesas. Eles ficam num parque e vai um grupo assim enorme e é tudo gratuito. Eles mesmos que gostam de brincar, de fazer. Então eles trabalham bastante a questão do corpo e a questão mental também. Eles têm uma coisa que eles fazem que é muito legal. Eles pegam um balde com água, um pincel um pincel um pouco grosso assim e misturam com água e ficam fazendo hanzi no chão. Hanzi são os caracteres chineses. É muito bacana. Pô, que legal. Eu acho que a cultura acaba sendo um pouco diferente também, né? Além deles terem bastante foco aí em tomar bastante água quente, em tomar bastante chá e evitar os remédios. Chinês, assim, eu desconheço o chinês que procura por remédio. Se ele tem algum problema, ele busca o chá. Que legal, né, Alan? Algumas pessoas... diferença. A nossa questão é cultural. Nossa questão, as pessoas procuram remédio. Acho que deve ter um meio termo nas duas questões, né, Alan? Obviamente que muitas pessoas precisam de medicação, mas tem muita gente no Brasil usando remédio sem precisar. As pessoas são muito polimedicadas. Isso é uma questão que é indiscutível. Às vezes a gente vai pegar um idoso aí que eu pego em consultório, às vezes o cara vem com lista de receituário que chega a assustar. O cara, às vezes, com 2 folhas de medicação, tomando 20, 30 comprimidos no dia. E às vezes o cara está tomando um remédio para pressão, o remédio para pressão faz ele, às vezes, ter um outro sintoma, dor de estômago, daí ele acaba tomando remédio para dor de estômago por causa de um remédio faz outro efeito colateral que ele toma outro remédio. Essa pessoa, às vezes, toma muita medicação que poderia ser substituída por mudanças de hábito de vida. Vai pegar, que nem um diabético. Às vezes o cara cada vez vai tomando mais medicações e nunca mexe na base do problema dele, que é a alimentação. Nunca vão corrigir a parte alimentar dele, que é o que desencadeia o problema. É a mesma questão, tentar apagar fogo num prédio jogando água do 6º andar para cima, né? Pô, não vai apagar nunca. Não faz sentido. Tratar o ser humano, eu vou ter que mexer na base do problema do ser humano. E muitas vezes isso não é muito bem feito no Brasil. E é o que talvez a medicina chinesa trabalhe muito mais, né, Alan? Essa questão de a pessoa lidar com hábitos de vida. Pô, por que eu tô ficando diabético? Eu tô comendo muito doce. Pô, vou dar uma controlada na minha dieta e ir para um padrão dietético. Ó, Alan, travou aqui para mim, não sei como é que tá aí. Tá, tranquilo, né? Tá, ótimo então. Que bom. Às vezes a pessoa não acaba só mexendo com remédio, o que deveria ser tratado como mudança de estilo de vida.
Isso é uma coisa que nós temos que aprender com os asiáticos aí. E acho que alguma cara, coisa está vindo, né? Deixa eu te fazer duas perguntas. Quais são, vamos me dar aí, top 5 alimentos para performance mental? Tá, posso responder já, então. Para performance mental, né, Alan? Assim, com certeza gorduras saudáveis. As gorduras saudáveis é o que tem grande quantidade nas castanhas, nas nozes, vai estar presente na gordura dos peixes, que é o ômega 3. Isso serve como estrutura para formar várias outras estruturas cerebrais, até como as bainhas de mielina, que é o que comunica um neurônio com o outro. Então, acho que é um dos principais alimentos. Acho que em questão de performance mental, indiscutivelmente, aí, o consumo adequado de proteína é importante. O cérebro é uma estrutura proteica. A maior parte das pessoas durante o envelhecimento tem atrofia muscular. A pessoa perde musculatura, ela vê que está perdendo músculo. Mas se essa pessoa for fazer uma ressonância, ela vai estar perdendo massa cerebral também. Nós atrofiamos muito o cérebro com os mesmos estímulos que fazem a atrofia da massa muscular. E manter uma dieta proteica de uma forma adequada é uma forma também de manter essa saúde cerebral. Se for pegar muitas pessoas, principalmente mulheres, às vezes elas não comem a quantidade de proteína ideal para elas. Isso é muito comum. E a maior parte da mulher que a gente faz as contas na frente dela e fala assim, pô, tu tá comendo menos proteína do que tu precisa. Ela não sabia disso, ela achava que comia proteína em quantidade adequada. Alguns outros alimentos que têm muita função para o cérebro nela. Alguns antioxidantes são muito úteis para o cérebro. Um dos antioxidantes que a gente tem muito acesso no Brasil, acho que aí na China também, é a curcuma. A curcuma é desse antioxidante que tem um poder cerebral muito bom. Todo alimento que é uma fonte boa de magnésio também vai auxiliar muito na função cerebral. O magnésio que tu mostrou ali, que tu toma nela, é um suplemento que tem uma função primordial para a nossa função cerebral, até para a produção dos neurotransmissores. É um mineral que em deficiência aí vai auxiliar até em processo de depressão. Então a pessoa deve manter bons níveis. O magnésio está presente também nas castanhas, nas nozes, vai estar presente nos lácteos, nos derivados do leite, está presente em folhas escuras, a selga, a rúcula aí da nossa rotina de consumo mais brasileira aí também. E nem sei quanto que eu falei já, agora, né? As gorduras. Eu queria te perguntar para me dar os 5 top alimentos aí para saúde intestinal. Cara, para intestino, indiscutivelmente, aí o melhor alimento para as pessoas são vegetais. A pessoa, para ela ter uma boa saúde intestinal, ela vai precisar de fibras. E a fibra é o que vai ajudar no processo tanto de alimentação de um grupo de bactérias, que é primordial para a saúde do nosso intestino, como para a própria função intestinal. Para a saúde intestinal, né, Alan, tem um outro alimento que é primordial, são os fermentados. O fermentado inclui o shoyu, como os japoneses fazem de uma forma mais tradicional, que é a fermentação da soja, as kombuchas, os kefires, aí, que o brasileiro às vezes tem um pouco mais de acesso, que é a fermentação bacteriana biológica do leite ou de alguns chás aí adoçados. O chucrute do alemão é um alimento também que tem esse perfil fermentativo. Esses alimentos, eles vão ser ricos em prebióticos. Prebiótico é o que serve de alimento para a bactéria do intestino, da mesma forma que as fibras vegetais são. E ela já vai ter os probióticos, que daí são as próprias bactérias que vão ajudar na função intestinal. São alimentos que nós não tínhamos muita cultura de consumir, mas também é um alimento que cada vez está sendo mais introduzido aí na cultura do brasileiro por difusão aí dos benefícios, né? Questão de alimento para a função intestinal, né, Alan? Para a saúde do intestino, alimentos que... Eu falei os vegetais, então acho que acaba pegando uma gama muito grande de alimentos, né? Mas as proteínas são importantes para a função intestinal. Tem muita bactéria intestinal também que vai ser dependente de proteína para conseguir fazer o seu processo de crescimento. O consumo de alguns carboidratos, principalmente os complexos, também são importantes para a saúde intestinal. E o que nós temos de informação da nossa saúde intestinal é muito relacionado com a nossa microbiota intestinal, que são as bactérias que vivem em harmonia aí com o nosso corpo e elas auxiliam na nossa saúde de uma forma absurda. Que as pessoas que têm ideia que nem que a serotonina, que é o neurotransmissor que dá bem-estar para as pessoas, que dá felicidade,
é o que normalmente está deficiente numa depressão, que a produção dela ocorre dentro do cérebro, mas a maior parte da serotonina é feita no intestino e ela é mediada, a produção dela, por bactéria intestinal. Se o cara não tem bactéria intestinal em quantidades adequadas, vai poder produzir menos serotonina e facilitar um quadro depressivo. Para a saúde intestinal, alguns alimentos que têm carboidrato complexo, que geralmente também vão ter fibras. Carboidrato complexo pode ser arroz integral, carboidrato complexo pode ser batatas, que vão ter amidos, também vão ajudar na função intestinal. Lógico que tudo isso tem que estar dentro de um equilíbrio. Muito carboidrato é ruim para a saúde intestinal, né? Isso é um conhecimento que nós temos aí há pouco tempo, mas toda dieta que é muito rica em carboidrato, ela vai ter uma tendência a fazer com que bactérias que se alimentam de carboidrato cresçam muito rápido. Sempre que eu tenho uma colônia de bactérias que cresce muito rápido, ela vai ter tendência a matar outras colônias de bactéria por competição. A bactéria produz citocinas, que são substâncias inflamatórias que têm tendência a destruir outras bactérias. E às vezes eu alimento muito só um grupo de bactéria, que é o que a maior parte do obeso às vezes faz, alimenta muita bactéria dependente de glicose, que vem do açúcar, ele acaba destruindo às vezes uma boa parte da flora bacteriana dependente de outros macronutrientes dele. Isso vai acabar com a saúde intestinal dele e às vezes é um dos mecanismos que facilita com que ele se mantenha obeso, né? Não sei se respondi a pergunta também aí, ela ficou meio perdida. Meio não, completo, pô. Meu Deus, só uma que bom. prédio ambulante aí, cara. Pô, que bom, cara, agradeço muito aí. Vamos falar sobre jejum. Vamos, pô, esse é um assunto legal, hein? Do jejum aí para renovação celular. Ó, a gente tem 7 minutos aí. Tá. Conta pra gente aí sobre a importância. Vamos ser bem direto, então, assim, não. Bom, o jejum é uma coisa que existe há milhares de anos aí, tem cultura que usa jejum até como questão religiosa há muito tempo. Jejum... No mês passado eu fiz Ramadã, pô. O Ramadã é a cultura do jejum, né? As pessoas têm muito medo do jejum, mas é só olhar o Ramadã como um exemplo, né? As pessoas fazem o jejum aí e a maior parte não vai ter prejuízo nenhum para a saúde delas por praticar o jejum. Mas o jejum ele entrou em foco novamente, porque teve um estudo científico que ganhou um prêmio Nobel de Medicina há pouco tempo atrás, não lembro quantos anos, 4, 5 anos, mas o estudo chegava à conclusão que o jejum gerava autofagia. A autofagia é o processo de destruição celular. O nosso corpo vai perceber que uma célula não está de uma forma ideal de funcionamento, vai induzir que essa célula se destrua e vai poder reconstruir essa célula novamente de uma forma saudável, ou seja, induzindo renovação de tecidos. Isso trouxe em pauta o jejum intermitente de novo aí para o público. Começou a ter muito estudo científico em cima disso, de como estratégias de jejum poderiam atrapalhar o processo do envelhecimento, e a gente começou a achar muito nexo científico nesse quesito. A gente já tinha uma outra informação científica de um tempo atrás, que uma dieta hipocalórica diminuía a telomerase. Telomerase é uma enzima que vai quebrando o telômero. E o telômero é a estrutura que tem dentro do DNA da célula e faz com que ela se multiplique de uma forma igual quando ela era jovem. Quanto menor for o telômero das nossas células, mais dificuldade as células vão ter de se replicar de uma forma jovem, elas vão envelhecer. O jejum e a restrição calórica, comer menos caloria do que o ideal para o teu gasto metabólico, podem induzir que o corpo diminua a ação da telomerase, diminua a quebra do telômero e estimule a renovação celular, com que as células se renovem mais rápido. Tem um monte de estudos de caso, e daí estudo de caso é um estudo científico que nós, na medicina, não consideramos ideal, mas é observando pessoas que às vezes praticam jejum há muito tempo e têm um perfil de envelhecimento muito melhor. Tem alguns estudos que pegam culturas inteiras que às vezes praticam jejum, tiram as variáveis e veem que essas pessoas têm alguns perfis de envelhecimento muito melhores. Então, cientificamente, a gente começou a ter essa comprovação. E observando as pessoas, todo mundo que faz jejum, depois de estar adaptado a ele, porque tem a questão que muitas pessoas passam mal no jejum por não ter uma adaptação metabólica para realizar ele. Às vezes vão ter que passar primeiramente por um processo de adaptação para depois tolerar bem o jejum e conseguir colher os benefícios que ele pode trazer. Mas todo mundo que está adaptado e faz o jejum consegue perceber uma melhor disposição, principalmente disposição cerebral. A explicação da melhora da concentração com o jejum é questão primitiva também. Se os animais, quando começam a ficar sem alimentação, começassem a ficar mais fracos, mais desatentos, eles teriam cada vez mais dificuldade de caçar e teriam mais chance de morrer de fome.
como uma defesa biológica, quando começa a ter uma restrição calórica por um período curto de tempo, o corpo do ser humano fica mais ativo, a pessoa fica mais atenta, e seria o mecanismo que nós teríamos para caça, fico mais atento, eu não vou estar caçando, eu vou direcionar às vezes para o meu estudo aquela atenção, vou conseguir estudar com uma capacidade maior. Sempre que eu estou mais atento, eu tenho mais capacidade de memorização, eu vou conseguir memorizar muito melhor o que eu estou estudando, se o objetivo for esse. A pessoa que às vezes ela tem uma adaptação ao jejum, se ela for reparar, às vezes ela consegue fazer uma atividade física com uma intensidade um pouco melhor, se a atividade física não for um endurance, uma atividade de longa distância, obviamente, mas às vezes que nem vou fazer apoio. Tem algumas pessoas que têm isso filmado na internet, que fazem apoio todo dia, nos dias que elas fazem o jejum, às vezes elas vão fazer o apoio e conseguem fazer um pouco mais. Às vezes por essas questões metabólicas, o corpo está mais ativo devido à restrição calórica. E isso é o que a pessoa consegue ver no dia a dia nela. A longo prazo, obviamente, que a pessoa vai ter um ganho de saúde, principalmente nas questões de envelhecimento com o jejum. Entrou na moda, daí muitas famosas aí que tem um perfil de envelhecimento muito bom, relatando aí que fazem jejum há 30, 40 anos. Cara, é uma coisa que nós não temos toda a comprovação científica, mas se a pessoa fizer de uma forma adequada, não faz mal para a saúde dela. Se a pessoa fizer de uma forma correta, não vai faltar nutriente, ela vai estar bem nutrida. A maior parte das pessoas comem mais do que precisam, por isso que a gente tem tanta obesidade. Às vezes o jejum é um bom mecanismo da pessoa entender que come mais do que a necessidade metabólica dela. O jejum, para mim, me trouxe essa consciência, assim, Alan, que eu consegui perceber que eu comia muito mais do que eu realmente precisava. Que nos dias que eu fazia o jejum, às vezes minha alimentação reduzia bastante, eu passava o dia extremamente bem, às vezes me sentia melhor do que no dia que eu comia muito mais, meu rendimento do dia era melhor, e eu comecei a ter uma consciência que no dia que eu não fazia jejum, eu controlava melhor minha alimentação. É uma estratégia que eu uso muito para reeducação alimentar, porque o paciente consegue tendo essa autopercepção, que na reeducação alimentar a pessoa sempre vai precisar disso, né? Até ter uma autoconsciência. E o jejum traz isso, a autoconsciência que se come muito mais do que precisa. A questão da telomerase do jejum, falta estudo, né, Alan? Ainda é uma coisa que nós não temos uma comprovação total científica, mas na minha convicção, eu acredito que seja uma coisa real. Todos os estudos que estão em andamento vão a favor disso, que a pessoa poderia aumentar o tempo de vida e aumentar a qualidade do envelhecimento a partir do jejum. É uma coisa que eu aplico na minha rotina de vida, é uma coisa que eu oriento que meus parentes façam, é uma coisa que meus pacientes, a maior parte, faz. Todo mundo que faz e se adapta acha legal. O jejum, a pessoa não precisa levar ele como uma... Eu estou falando rápido, Alan, por causa do nosso tempo, mas a pessoa não precisa levar o jejum como uma tortura, não é uma coisa para fazer como, eu estou compensando o dia que eu comi muito, eu estou compensando aquela pisada na jaca do final de semana. A pessoa deve levá-la como parte de uma rotina alimentar. Faz esporádico, faz o tempo que consegue. Se o cara consegue fazer 8 horas, um jejum minúsculo, mas faz. Consegue fazer 12, faz. Às vezes começa com um jejum menor e vai progredindo para um jejum de mais tempo. Mas a maior parte das pessoas consegue perceber bons resultados nela. E a maior parte, quem não tem bom resultado, talvez não está com uma adaptação legal. O cara teria que fazer um processo inicial de adaptação para conseguir ter um resultado legal aí com o jejum a longo prazo. Incrível. Cara, muitíssimo obrigado, viu? Valeu, Alan. Todo esse bate-papo aí. Obrigado por esclarecer tudo isso daí. Isso é uma enciclopédia ambulante. Gente, cara, muito obrigado, pessoal. Agradeço. Dúvida, entre em contato com o doutor aí. Fica à disposição. Depois eu vou pedir pro doutor Diogo lá o e-book dele.